Fala galera, tudo bem? A aula de hoje aqui no UFC Plus, na sessão de Educação Física, é sobre os snacks de exercício. Exercise snacks. Vamos descobrir o que é essa abordagem, qual o corpo de evidências, a produção de conhecimento nessa área. Vamos saber o que é trazido pela ciência e as reais aplicações práticas, né, disso. Se há limitações que talvez impeçam, o que os estudos têm demonstrado. Então vamos olhar a literatura sobre essa abordagem. Primeiro, o que são os snacks de exercício? Eles, sem dúvida, são um conceito emergente na ciência do exercício e que visa reavaliar aquela ênfase convencional, tradicional, que a gente tem em falar para as pessoas, em orientar elas, aconselhar elas a acumularem 150 minutos de atividade física por semana, tá? Então, esse conceito de snacks de exercício, uma tradução, né, para exercise snacks, refere-se à prática de múltiplas sessões breves de exercício. Então a gente já vê que não é atividade física, e sim exercício, cada uma com duração de até 1 minuto. E com um espaço, né, em intervalos de 1 a 4 horas ao longo do dia. Então são snacks de exercício espalhados ao longo do dia. Né? 10 agachamentos ali, 10 flexões lá, subir um lance de escada, enfim, exercício físico mesmo espalhado em pequenas doses durante o dia. Então são ações durando desde apenas 15 segundos até 10 minutos. E outro termo já foi criado para descrever essas atividades, que é o snacktivity. Já vamos ver outros termos que colocam na literatura também. Então essa abordagem permite que os indivíduos integrem perfeitamente a atividade física em suas rotinas diárias, sem a necessidade de períodos dedicados ao exercício. Ou a instalações especializadas também, como uma academia, um estúdio, né, uma pista, enfim. A pessoa pode, no meio do seu dia, na sua rotina diária, no trabalho, em casa especialmente, praticar uma mini sessão de exercício. Um snack mesmo, um petisco de exercício. Os snacks de exercício podem ser apreciados durante as tarefas cotidianas, rotineiras, o que torna fácil então de implementar em uma variedade de ambientes, e dentro do escritório, dentro de casa, escolas, enfim. Mas é importante ressaltar que eles servem para reverter tanto comportamento sedentário como aumentar níveis de atividade física, e a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente nisso posteriormente. Olha alguns exemplos reais aqui que eu trouxe. O que são os snacks de exercício na prática? É, por exemplo, uma bike em casa enquanto passa o café. Minha mãe fazia isso. Ela fazia snacks de exercício, uma época quando ela comprou a bicicleta ergométrica dela em casa, ela fazia de maneira de snack mesmo, 3 vezes de 10 minutos por dia. E ela espalhava esses 10 minutos, né, nos momentos que ela preferiria. Então ela deixava passando o café na cafeteira, tomava os remédios dela lá e ia fazer uns 10 minutinhos na bike. Em outro momento, depois do almoço, ela fazia de novo e à noite outro. Outros exemplos, flexões e agachamentos enquanto passa o café. Outro, exercício com peso corporal enquanto esquenta a comida no micro-ondas. Às vezes são 2 minutos ali, 3 que você esquenta a comida. E a gente às vezes usa o celular ali, né? Fica ali só se consumindo em fake news. Subida de escadas também são snacks legais e importantes. E outro exemplo é fazer um protocolo Tabata de abdominais enquanto assiste TV. Então esses são exemplos reais, do mundo real, que eu coloquei aqui, não são de estudos. A gente já vai ver o que os estudos nos mostram. Agora, outros termos encontrados na literatura. Um consenso bastante recente, na verdade toda a literatura é bastante recente, tá? Isso é importante dizer, muito recente. Mas esse consenso foi publicado na revista chinesa Journal of Sport and Health Science e mostra, eles usam o termo accumulated exercise, exercício acumulado. Então, é a mesma coisa que o snack, só que é chamado de maneira diferente. Então a gente já começa a perceber aqui que ainda não há uma padronização nos termos. E isso pode ser ruim para a área, infelizmente. Tá? Eu sei que isso, infelizmente, varia de acordo com a preferência do pesquisador, da cultura, talvez, do termo, enfim, tem várias razões aí, mas isso não é bom para estabelecer um padrão e a gente reunir, por exemplo, numa revisão, tudo que a gente tem de publicação sobre o assunto. É legal ter uma padronização, tá? Inclusive, essas revisões sobre o tema colocam a necessidade de estabelecer um padrão ainda, né? Mas a gente tem esse accumulated exercise, os próprios exercise snacks, snacktivity, a questão dos breaks, né, que esse estaria mais relacionado ao comportamento sedentário e não tanto à prática de exercício. Sabe aquelas pausas ativas que a gente sugere, né?
Uma pausa ativa, por exemplo, para quem trabalha muito tempo no escritório, é tomar bastante água, porque o indivíduo vai ter que levantar para ir no banheiro. É uma pausa ativa, mas não é exercício isso. É só um aumento de atividade física mínimo, de poucos segundos, eu diria, minutos, e para interromper o comportamento sedentário, para quebrar esse tempo que a gente tem ali altos níveis de glicose, de açúcar no sangue, né? A gente tem ali esse comportamento sedentário, que tem vários riscos aí, né? Quando realizado de maneira contínua, né? Senão, o comportamento sedentário por si só, ele é natural do ser humano. A gente fica bastante tempo, a gente fica sentado. Ficar sentado não é o problema. Ficar sentado em muito tempo, direto, sem pausas, é o problema. E o mais recente que eu encontrei foi o termo micro-workout, como se fosse um micro-treino mesmo aí, tá? Então a gente tem aí vários termos encontrados na literatura e a gente tem esse desafio ainda de encontrar, às vezes, os artigos sobre isso. Né? Você vai fazer uma busca no PubMed lá, colocando só exercise snacks, talvez você não ache tudo que você quer sobre aquele assunto. Mas aqui estão os termos se você for buscar, beleza? Vamos lá. Então os snacks são alternativas àquelas abordagens tradicionais de sessões mais longas, 30, 40 minutos, 1 hora, tá? E essa é uma vantagem, inclusive. Mas a gente tem uma definição de períodos curtos, então inferior a 1 minuto de exercício, de intensidade vigorosa. Tá? Então tem outras definições que já colocam aqui o snack como uma espécie de HIIT até. Intensidade vigorosa, intensa, alta intensidade. O que seria aí 64% do pico, não é, do VO2 máximo e 77% pelo menos da frequência cardíaca máxima. Em termos de intensidade, os snacks são diferentes das pausas de movimento, então que interrompem o comportamento sedentário por meio de atividade física leve ou moderada. E em termos de duração, os snacks são diferentes também do HIIT ou do SIT, que é o Sprint Interval Training, porque esses, o HIIT e o SIT, são realizados em uma única sessão. E o Exercise Snacks, então, ele tem esse caráter de ser curto, né? Tem umas definições que colocam aí até 1 minuto, mas realizado várias vezes ao dia. Tá? Eu gosto mais daquela definição anterior que a gente viu ali, que coloca, né, o snack durando aí de segundos, por exemplo, 15 segundos até 10 minutos. Eu acho que é um snack isso aí. Né? Corresponde a uma pequena dose, um petisco de exercício mesmo. Essa aqui é uma revisão, todas essas revisões são de 2025, tá? Como é um tema muito recente, a gente vai ver aí o crescimento já desse tema, essas revisões são todas desse ano, né? A gente tem aí a comparação nessa tabela de diferentes modalidades. Exercício aeróbico, né, com essa duração contínua, longa, 30, 60 minutos. O treinamento de resistência também. O HIIT já não tem uma duração tão elevada, mas é intervalado, né, e é uma sessão só. E os Exercise Snacks têm uma duração muito curta, inferior a 1 minuto. E a vantagem, uma das vantagens é também a não necessidade de ter equipamentos específicos, locais específicos para isso, tá? É uma grande vantagem realmente, tá? Não demanda tanto tempo para se preparar, não tem um lugar, o custo também, por consequência, se torna baixo para as pessoas se exercitarem. Esse consenso é o mais recente que eu encontrei na literatura e após analisar 27 revisões sistemáticas, 135 estudos e um consenso de especialistas envolvendo 48 pesquisadores de 11 países, eles definiram aí os snacks, né, ou o que eles chamam de treinos curtos de exercício acumulado, então short bouts of accumulated exercise, que seria qualquer modo de exercício, independentemente da intensidade, que seja acumulado em séries contínuas ou intermitentes, com duração inferior ou igual a 10 minutos por sessão. E aí realizados várias vezes ao dia, pelo menos 2 vezes ao dia teria que ser realizado, com intervalos de pelo menos 30 minutos entre as séries, ou um tempo suficiente para recuperação. Então esse consenso aqui, que é o mais recente, coloca os snacks, ou como eles chamam aí de exercício acumulado, como qualquer forma de se exercitar, tá? Exercício, não só atividade física. Tem que ser exercício. De qualquer intensidade, que dure até 1 minuto, né? Que dure até 10 minutos, no máximo 10 minutos, e que é realizado pelo menos 2 vezes por dia. Tá? Então são os snacks chamados aí dessa forma. De outra forma, né? Mas são os snacks. O Daniel Lieberman fala disso direto, né? Um autor que a gente fala aqui no UFC direto, e ele fala que ele faz flexões de cotovelo enquanto passa o café. Ele passa o café lá todo dia de manhã, ele diz que leva 4 minutos, deve fazer numa prensa francesa, imagino. A gente faz aqui em casa também e chama a Alexa sempre. Alexa, 4 minutos. Daí a Alexa conta pra gente 4 minutos.
Só que enquanto tem esses 4 minutos aí que o café fica ali na prensa francesa, ali diluindo, né, fica ali misturando, eu não fico fazendo exercício, eu fico fazendo as outras coisas do café, preparando ovo, preparando pão, as frutas, enfim. Mas cada um tem essa rotina, né? O Daniel Lieberman aqui, ele já acha um tempo para fazer as flexões dele lá e trabalhar um pouquinho de força dos superiores, tá? É só um exemplo. Da onde é que veio esse termo, tá? Primeiro foi introduzido por esses autores em 2007, tá? O Howard Hartley, a Aimin Lee, que é uma grande pesquisadora, uma das grandes mulheres brilhantes da área de atividade física e saúde, e a Nancy Ferrari. Só que desde 2007, esse termo, essa abordagem não recebeu muita atenção até 2014, quando começou a mudar o negócio. Tá? Esse Francois e colaboradores aqui, esse artigo na Diabetologia, que é uma revista, eles utilizaram o Exercise Next, a gente já vai ver o que aconteceu lá a partir desse estudo, e aí foi se aquecendo um pouco a área. Olha só, eu procurei no PubMed, por exemplo, com o termo, entre aspas, Exercise Next. Se você for usar um termo composto, coloque entre aspas, tá? Porque aí ele busca esse conjunto, né? Ele não vai procurar exercise separado de snacks, ele vai procurar exercise snacks mesmo. Só que tem que colocar entre aspas, tá? Não se esqueça disso. Na dúvida, volta na aula lá que a Thaís, na fisioterapia, explicou como fazer buscas no PubMed, tá? Procurei aqui, a gente vê ali, ó, só 46 resultados. Pouco, né? Bem pouco. E talvez essa abordagem, pelo que eu estudei sobre ela e eu vi os autores escrevendo, ela tenha ganhado espaço, relevância, a partir da retirada da regra dos 10 minutos dos guidelines, das diretrizes de atividade física. Isso ocorreu em 2020 só, tá? E o que é essa regra dos 10 minutos? Vocês já devem ter ouvido falar que antigamente a gente orientava as pessoas a fazerem 150 minutos de atividade física, espalhados durante a semana, uma frequência aí de 3 a 5 vezes na semana, e que pra valer tinha a regra dos 10 minutos, que é pelo menos acumular em cada sessão, em cada momento que você fosse se movimentar, acumular 10 minutos. Tinha essa regrinha. Nada a ver, né, a regrinha, na verdade. E ela caiu por terra já. Então a OMS e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, em 2020 e 2018, respectivamente, eles já não consideram mais essa regra de 10 minutos. Porque parece que qualquer movimento conta para eles, né? Tem essa questão de poucos segundos, poucos minutos, inferior a 10, também contaria nessa somatória que se objetiva 150 minutos, tá? Além disso, esse crescimento, né, a gente vê ali, ó, 2025, 24, 17 artigos publicados com esse termo em cada ano. 2023, 6, né? Então, a gente vê ali, nos últimos 2 anos, na verdade, crescendo, nos últimos 3 anos, 23, 24, 25, a gente tem um crescimento mais exponencial desses termos nos artigos publicados em revistas indexadas no PubMed. Outra razão é que pesquisas recentes não encontraram diferença significativa nos benefícios para a saúde entre a atividade física acumulada em sessões curtas, esporádicas ao longo do dia, espalhadas durante a rotina, e a realizada em sessão contínua. Parece que não tem diferença para a saúde, em muitos parâmetros. Eu quebrar em várias sessões minúsculas, pequenas, ou fazer tudo acumulado num treino só, por exemplo. Tá? O benefício é semelhante. E aí, de novo, parece que tanto faz. A gente tem que apresentar isso para as pessoas, tem que mostrar isso para elas. Talvez tenha gente que prefira fazer pequenas doses do que um treino de 1 hora direto, né? Essa revisão de escopo aqui, ó, o que é uma revisão de escopo, né? Eu vou preparar já em uma aula, inclusive está pronta, só preciso gravar, sobre tipos de revisão, tá? Uma aula bem legal, bem completinha sobre os diferentes tipos de revisão. Revisão sistemática, narrativa, de escopo, integrativa. O que é isso aí? A gente precisa entender, tá? Mas a revisão de escopo aqui foi publicada em 2025 na Sports Medicine Open, uma revista Open Access, que é a irmã da revista da Sports Medicine da maior, né? Aquela que é muito mais respeitada. Essa aqui é paga, né? Para ser Open Access tem que pagar lá. É uma revista irmã. Sempre quando a gente submete na Sports Medicine e é recusado, eles já mandam um e-mail sugerindo essa revista para mandar para lá. Então, a capacidade dessa revista aceitar, né, a chance de aceitar é maior. Só que é de menor qualidade, né, o fator de impacto é menor. Mas essa revisão de escopo, então, analisou a aplicação dos snacks de exercício em várias idades, populações clínicas, jovens e adultos. E eles encontraram lá 45 estudos, sendo 33 estudos originais. E essa revisão de escopo, ela foi feita num momento muito feliz da literatura, porque ela visa mapear a extensão do que se está se falando, a natureza, a profundidade da pesquisa existente sobre um tópico específico. Nesse caso, os snacks de exercício. Então faz total sentido
fazer uma revisão de escopo aqui. Tá? Porque a gente não sabe muito bem em que estágio que está a pesquisa, a gente precisa descobrir ainda. Né? Então, ela explora a amplitude e a natureza de um campo de pesquisa e é útil quando o campo ainda é vasto ou quando a pesquisa é inicial em um tópico novo ou pouco explorado. E é justamente o que acontece aqui com os SNECs. Mas a gente já vê também as primeiras revisões sistemáticas. Em 2025, eu encontrei essas 4 revisões aqui em boas revistas. Tá? Então, os pesquisadores estão meio que acelerando o negócio já. Tá? Indo atrás de revisões sistemáticas, fazendo revisões sistemáticas, indo atrás de estudos sobre os SNECs de exercício. E aqui a gente vai entender o que são esses SNECs, como é que eles são tratados nessas revisões. Beleza? Vamos lá? Então, olhando aqui, a gente tem a primeira revisão ali publicada no British Journal of Sports Medicine, muito recente, analisando os efeitos dos SNECs de exercício na aptidão física e saúde cardiometabólica em indivíduos inativos fisicamente. A segunda, publicada na Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, tudo em 2025, tá? Saúde cardiometabólica e composição corporal em adultos, o foco dessa revisão. E de novo, no terceiro estudo ali, no terceiro artigo, a gente tem na Frontiers in Cardiovascular Medicine, também 2025, os efeitos, a efetividade do exercício, do SNEC de exercício, com um tratamento que tem a relação muito boa de custo-benefício em tempo, né? Então, time efficient para melhorar também saúde cardiometabólica. Parece que esse tem sido um alvo, né, dos SNECs, dos estudos. E o último é uma revisão mais qualitativa, tá? Mas é uma revisão sistemática também com uma meta-síntese sobre as percepções e experiências do exercício entre pessoas de meia idade e pessoas idosas. Eu vou trazer também para ver o que essas pessoas têm achado dessa abordagem. Será que tem aderência? Será que as pessoas colocam no dia a dia mesmo? Vou apresentar um outro lado que eu considero bem importante como limitação. Tá? Uma outra visão aqui que eu acho que vai ser legal para vocês também considerarem. Divisão básica que a gente pode ter aí a partir da literatura. De novo, estamos num estágio inicial de pesquisa. Tá? Mas a gente já tem aí exercícios intermitentes moderados, que são realizados aí com uma duração de até 10 minutos, 2 vezes por dia, mas parâmetros específicos ainda não são bem reportados na literatura. Já exercícios intermitentes vigorosos, a gente tem aí de 3 a 8 vezes por dia como frequência, duração em menos de 1 minuto, e intensidade de 76 a 90% da frequência cardíaca máxima, e uma PSE, percepção subjetiva de esforço, difícil. Tá? Olha só aquela revisão de escopo, ela colocou aqui o que os estudos têm estudado mais, né? Os efeitos crônicos e os agudos de uma sessão de SNEC, uma sessão de exercício. Tá? Então a gente tem um número maior de estudos avaliando os efeitos crônicos ali, né? Principalmente ali de 2020 para frente, onde se concentra realmente o maior número de estudos. Tá? A gente tem também essa outra figura que colocou o conceito e o tipo de exercício que é utilizado. Então nessa tabela aí a gente vê quanto mais escura o item ali, né, aquele tracinho amarelo ou azul ou verde, mais escuro, maior o número de estudos que utilizou desse conceito, por exemplo, de SNEC de exercício. Um SNEC de força, um SNEC de intensidade vigorosa ou de sprint, enfim, vários termos diferentes. E o tipo ali, com peso corporal, com bandas, com elásticos de resistência, ciclismo, subida de escada, caminhada na esteira, só caminhada, enfim. Então a gente vê aí uma variedade no tipo de exercício, tipo de SNEC. A gente vai ver desde caminhada, corrida, exercícios com peso corporal, tipo uma calistenia, agachamentos, flexões, a subida de escada também, escadaria do prédio, escadaria de casa, e o ciclismo também. Tá? E os desfechos, olha essa figura aqui que interessante. Os desfechos avaliados até agora, né, nos estudos com esses SNECs de exercício. A gente tem uma predominância nos outcomes, né, nos desfechos cardiovasculares, bem como os metabólicos. Depois vem o muscular e o psicológico. Tá? Então são as variáveis que os pesquisadores estão mais interessados por enquanto. Vamos lá para o primeiro estudo. Olha só esse primeiro estudo aqui. Ele ficou famoso porque recuperou foi o primeiro, né, 2014, faz uma década, 10 anos, que recuperou esse termo, Exercise SNECs Before Meals. Tá? Então, investigar se pequenas doses de exercício intenso antes de cada refeição principal resultariam em melhor controle da glicemia do que uma única sessão de exercício mais prolongado, contínuo, de intensidade moderada,
em indivíduos com resistência à insulina. Então, parte cardiometabólica realmente. 9 indivíduos foram colocados aí nessas 3 condições, né? Então, primeira, 30 minutos de exercício moderado, com 60% da frequência cardíaca máxima, antes do jantar, uma caminhada inclinada. Na condição de snack, eles faziam 6 séries de 1 minuto intenso, uma caminhada inclinada, 30 minutos antes de cada refeição. E no snack composto, eles faziam a caminhada inclinada, alternando com o exercício de força, também 30 minutos antes de cada refeição. E aí eles entenderam, né, que os snacks de exercício foram uma abordagem eficaz e com economia de tempo para melhorar o controle glicêmico em indivíduos com resistência à insulina. Nessa imagem aqui a gente vê para o café da manhã, almoço e janta, que os snacks de exercício eles atenuaram a concentração média de glicose pós-prandial de 3 horas após o café da manhã, mas não no almoço, e foram mais eficazes do que o grupo controle após o jantar. Lembrando que o grupo controle foi o que fez exercício moderado, 30 minutos. E o snack fez 6 séries de 1 minuto, beleza? O snack de exercício composto, que foi o cardio, né, caminhada inclinada mais força, ele foi tão eficaz quanto o snack simples, que foi só a caminhada inclinada, na melhora do controle glicêmico desses 9 indivíduos. Um N baixo, mas foi o primeiro estudo que recuperou, a gente precisa conhecer ele. Outros estudos, essa revisão aqui na Frontiers, né, ele verificou em 27 estudos, com 970 participantes, algumas formas, né? Caminhada rápida, corrida, a subida de escadas, então 4 estudos viram a subida de escadas, a caminhada rápida com peso próprio, né, o peso corporal mesmo, a corrida e a subida de escadas e até programas mais extensos, como o ciclismo. Também foi utilizado em 16 estudos. Os snacks melhoraram, segundo essa revisão, 9 indicadores cardiometabólicos. Então parece que ele é interessante para algumas coisas, incluindo aí consumo máximo de oxigênio, então aptidão cardiorrespiratória, lembrando que esse é um preditor muito relevante, muito importante para diminuir o risco de mortalidade. O percentual de gordura, então composição corporal, bem como a circunferência da cintura, show. Olha aí, pressão arterial sistólica e diastólica, melhorou também. Glicemia de jejum, aí dados de LDL e HDL, né, parâmetros sanguíneos, bem como colesterol total. E não foram observados efeitos significativos na massa corporal e triglicerídeos. Tá, então estamos dizendo aqui, com base em 27 estudos, o que melhora e o que não melhorou a partir dos snacks de exercício, dessas pequenas doses, petiscos de exercício. Esse aqui foi um dos estudos mais legais que eu encontrei, porque ele utilizou pessoas inativas fisicamente. E aí só encontrou 11 estudos. Tá? O conceito que eles utilizaram para os snacks foram sessões estruturadas com duração inferior a 5 minutos, realizadas pelo menos 2 vezes ao dia, 3 vezes na semana, por pelo menos 2 semanas, né, a aderência em 2 semanas. E os snacks melhoraram significativamente a aptidão cardiorrespiratória em adultos e a resistência muscular em pessoas idosas. Só que a certeza da evidência é moderada, né, para o cardio nos adultos e muito baixa para a resistência muscular em idosos. E aí não foram observados efeitos significativos na força muscular dos membros inferiores ou nos resultados cardiometabólicos, e aí isso inclui composição corporal, pressão arterial e o perfil lipídico sanguíneo. O que foi interessante foi que foram observadas altas taxas de adesão, 91%, e de aderência, 82%. E aqui o destaque desse estudo também é que as melhorias foram observadas mesmo quando o volume total de exercício foi substancialmente menor do que as diretrizes atuais de atividade física. Então, nesse estudo aqui, a gente tem aí durações de 4 minutos até 60 minutos por semana, e isso realizado ao longo do dia e acumulando mesmo menos da metade, a gente vê que traz adaptações fisiológicas favoráveis. E aí a falta de mudança na composição corporal, né, a gente não teve esses efeitos, sugere que protocolos mais longos podem ser necessários para alcançar melhorias nesse componente da aptidão física. Né? Não é qualquer coisa que muda a composição corporal, a gente entende isso, né? Já é difícil com exercício intenso, já é difícil com alta intensidade, enfim, imagina com snack de exercício, né? A gente tem essa relação dose-resposta entre a duração da intervenção e a oxidação de gordura. Vamos olhar para uma das coisas mais importantes em saúde, que é a aptidão cardiorrespiratória. E aí, a gente tem nesse estudo essa imagem que é muito legal, essa figura ficou muito boa, porque ela mostra 6 estudos, então tem o nome dos autores ali, e mostra a variação na aptidão cardiorrespiratória, a melhora, né?
E foi significativamente diferente, melhor, quando a gente tem aquele asterisco vermelho ali. Tá? Então, melhoras significativas aí realmente para vários dos estudos, né? 5 desses estudos, chegando até 17% de melhora ali, 9% de melhora. Tá? Então, são coisas interessantes que a gente olha que o snack de exercício é capaz de fazer. Eles dividem, outro estudo, esse aqui, que é o consenso que eu apresentei no começo, eles já dividem em 3 benefícios, digamos assim, o que os snacks podem fazer pela gente. Primeiro, quebrar o comportamento sedentário. E aí as aplicações que eles colocam é a cada 30 ou 60 minutos, e aí se movimentar com 2 a 5 minutos com movimento leve ou moderado. Isso atenua picos de glicose e insulina após a refeição, além de melhorar um pouco a saúde vascular, a circulação realmente. Mas que para benefícios um pouco mais gerais à saúde, ou para de aptidão física, condicionamento físico, a gente precisa de mais, né? Então ali, para benefícios gerais da saúde, eles já consideram sessões de 5 a 10 minutos de atividade moderada e vigorosa, 3 a 6 vezes ao dia, que totalize, que some 30 minutos por dia, já melhora o condicionamento, a composição corporal e os perfis lipídicos. E aí, para ganhos em condicionamento físico, né, melhora na aptidão física, por exemplo, do pico de VO2, de força também, eles já recomendam sessões muito curtas, com esforços intensos, de 20 a 30 segundos, como um sprint escada ou ciclismo, que sejam realizados também de forma snack, né, ou 2 a 3 vezes por dia, para aumentar o VO2 máximo, em 2 a 3 ml por quilo por minuto. Isso em 6 semanas. Beleza? A gente tem uma literatura que está dedicada basicamente a entender se a gente melhora com snack de exercício ou não, se a gente melhora algum parâmetro ou não. A gente tem visto isso, então tem se confirmado, né, especialmente redução dos níveis de glicose sanguíneo, dos lipídios, de resistência à insulina, a aptidão cardiorrespiratória também tem melhorado, assim como força muscular e um pouco da área de secção transversa muscular. Então são resultados que a gente, passando do comportamento sedentário para os snacks de exercício, a gente observa. Talvez um indivíduo treinado, se você já treina alguém e ele vai fazer esses snacks em vez de treinar na academia, talvez ele não tenha grandes resultados, né? A adaptação tá baixa. A sobrecarga tá baixa em relação ao nível de adaptação que ele já tem. Mas para pessoas inativas parece que faz bastante diferença. Agora, os mecanismos a gente ainda está descobrindo, né? Mas a gente já entende um pouco do que esses snacks são capazes, como eles fazem, né? O que eles são capazes de fazer. Então, a gente tem ali, nessa tabelinha, por exemplo, essa revisão na Sports Medicine and Health Science, mostrou ali, por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo, o aumento da oxigenação muscular esquelética, né, dessa capacidade de captar oxigênio, explicando o aumento da capacidade aeróbica, o aumento no consumo máximo de oxigênio. E a força muscular também, né, a gente tem um aumento da síntese miofibrilar das proteínas, enfim, a condução da velocidade do disparo das fibras da unidade motora. São vários mecanismos que são gerais do exercício também, a gente olha dessa forma. Essa figura explica um pouco deles, né? Da captação de glicose, do fluxo sanguíneo muscular, da força muscular e aumento da área de secção transversa e da eficiência no transporte de oxigênio. São 4 mecanismos que eles colocam aqui nessa imagem. Tá? Agora vamos para uma parte mais crítica, analisando isso. Né? Não basta só a gente saber que faz bem, e aí, será que na vida real as pessoas vão aderir aos snacks de exercício? No livro A Jornada Psicológica do Exercício eu coloco essa parte aqui, ó, trouxe de lá. Eu falo que no livro eu acredito que a abordagem de snacks de exercício seja mais efetiva, e aí efetiva a gente está falando de efetividade no mundo real mesmo, do que as famosas recomendações gerais de aumento de atividade física na vida diária. Então, estacionar mais longe no mercado ou no shopping, usar as escadas em vez de elevador, ou descer um ponto antes na parada de ônibus, para mim isso na prática do dia a dia não acontece. As pessoas não fazem isso, embora elas saibam que faz bem. Então, eu acredito mais nos snacks de exercício, tá? Se a pessoa for bem orientada para fazer ali alguns agachamentos, flexões, uma bikezinha, subir de escada. Só que talvez eles exijam ainda mais autocontrole para a pessoa tomar a decisão de ser ativa quando ela está também com muitas opções diferentes, né? A gente vê então como integrar os snacks de exercício na rotina das pessoas. Vamos tentar entender esse lado agora, tá? Eu ainda coloco no livro uma explicação para isso, né? Porque essas abordagens, especialmente aquelas de aumento de atividade física, e talvez isso possa acontecer também com os snacks, tá? Mas tenho dúvidas, né?
a literatura já mostra diferente, a minha opinião, inclusive, essas abordagens falham ao não ter recompensas interessantes. Tá? Então, o que a pessoa ganha, por exemplo, imediatamente, subindo de escadas até o andar que ela trabalha em vez de pegar um elevador? Ela não sente prazer. Ela sente desprazer, às vezes. Ela tem falta de ar, ela não se sente bem. Ela chega suada, ela chega, né, ofegante, com desprazer. Esse fato, aliado à tendência de minimização de esforço cerebral, é o conjunto do fracasso para mim, né, na nossa aplicação desses conceitos, dessas recomendações gerais de seja mais ativo, vá caminhando, enfim, acho que fica bastante limitado. Então não tem grande potencial e aplicabilidade prática na minha visão, tá? Isso é bastante pessoal. E aí eu olho, por exemplo, para essa teoria, para ter essa visão, né? A teoria de minimização do esforço na atividade física. Eu já falei alguns momentos dela aqui, mas eu coloco ela como uma limitação da aplicação dos conselhos de atividade física mais gerais, especialmente eles, mas os snacks de exercício também pode ser que sofram a partir dessa atração automática e permanente que a gente tem como espécie para minimizar os esforços. Tá? Então a gente tem que estar de olho nisso também e considerar isso, que as pessoas vão ter dificuldade, porque a gente tem essa atração a evitar, a cortar a esquina, a pegar elevador mesmo, a economizar esforço. O cérebro é automaticamente voltado a isso. A gente tem esse estudo aqui no British Journal of Sports Medicine que mostra essa imagem aí, que a gente tem vários mecanismos cognitivos e afetivos ali que entram nessa equação, que podem apoiar ou não essa intenção de ser fisicamente ativo. Tá? Eu já falei muitas vezes isso aqui, não vou repetir nessas teorias, elas estão espalhadas em várias aulas aqui do UFC. No livro tem bastante coisa sobre isso para quem quiser aprofundar, tá? Mas traduzindo eu coloco essa aqui, né? O snack de exercício, ele é um estímulo de exercício. A gente vai ter esse estímulo, essa deixa, esse gatilho de se movimentar durante o dia. Então passei o café lá, eu lembrei que preciso fazer 10 minutos, alguns minutos ou alguns segundos de flexão, de agachamento e tal. A gente vai ter essa oportunidade de fazer. Mas será que a gente vai fazer? A gente tem esses processos do tipo 1 e tipo 2. Tá? Então essa é a teoria afetiva reflexiva, inclusive. A gente pode ter uma associação automática positiva ou negativa de acordo com o exercício que a gente vai fazer ali. Tá? Muito baseado no afeto anterior que a gente já teve, que a gente já sentiu anteriormente. E isso gera uma avaliação afetiva automática, que pode gerar uma ação de impulso a favor ou contra o movimento. Tá, e aí, será que os snacks de exercício vão ser vistos como positivo, vão ser percebidos pelo cérebro como uma coisa positiva ou negativa? Ou vai ser de novo para as pessoas algo aversivo, ruim, que elas evitam, que elas acham qualquer outra coisa para fazer? Então, expostas aqui as minhas visões, vamos ver o que essa revisão também trouxe sobre as percepções e experiências dos snacks de exercício. É uma síntese de evidência qualitativa a partir de 9 estudos, com percepções e experiências de adultos e pessoas idosas com os snacks de exercício abordando barreiras e facilitadores. Eles usam essa abordagem do COM-B, né? É uma teoria, na verdade, esse modelo COM-B Model, que coloca que a motivação, o comportamento ocorre a partir da percepção de capacidade da pessoa, tanto física quanto psicológica, dela ter a oportunidade, né? Então o O é de oportunidade social e física, e a motivação reflexiva automática, bastante a ver com o que a gente falou anteriormente dessas motivações mais reflexivas ou automáticas, tá? E aí eles usam esse modelo para entender. Primeiro a capacidade, né? Então eles colocam que para pessoas idosas a dor física, a diminuição do equilíbrio, o medo de cair foram identificados como fatores que inibem os snacks de exercício. Então uma barreira, tá? Então eles colocam ali, por exemplo, um idoso que falou lá em 2023 no Reino Unido que tem artrite nos joelhos e, né, esse ficar em pé partindo da posição sentada é ruim porque faz os joelhos das pessoas doerem. Enfim, então uma barreira realmente. Dor física, limitação de movimento. Outro aspecto da capacidade é o domínio ou habilidade. E as pessoas podem, às vezes, achar coisas que a gente considera muito simples, complexas para elas. Um agachamento pode ser complexo para uma pessoa, talvez ela tenha medo de agachar. Então a redução da aprendizagem do domínio tem um impacto negativo na percepção da experiência do exercício. É uma barreira também. Oportunidade. Muitos adultos e idosos afirmaram que, em comparação com as outras formas tradicionais de exercício,
Os snacks permitiram que eles se exercitassem com alto grau de autonomia, em qualquer lugar, em qualquer hora, na forma que eles preferissem, e também numa intensidade confortável para eles. Isso foi um facilitador. Então olha só que legal. Fácil e rápido de fazer os snacks de exercício. É uma atividade fácil, que economiza tempo. A gente tem várias oportunidades de fazer, não dá para negar. Tem várias oportunidades, minutos, né? A gente está falando de coisa de menos de 1 minuto, às vezes. Até 4, até 5, ou seja, ou até 10 também. Mas pouquíssima coisa. A motivação, eles colocaram o prazer na atividade. Então, diferente do que eu mencionei, que eu muitas vezes acredito que talvez o curto tempo aliado à alta intensidade não permita com que os indivíduos, a maioria dos indivíduos, vá sentir prazer, aqui nesse estudo eles mostraram que experiências prazerosas, né, incluindo diversão, sensação de bem-estar, foram facilitadores comuns que afetaram a motivação dos participantes para se envolverem nesses snacks. Então é um facilitador, diferente do que eu achava. Tá? Eu estou colocando a minha visão aqui, mas estou colocando o que as evidências mostram também. E olha só, o mundo fitness já está se apropriando dos snacks de exercício. Achei um livro já na Amazon, Exercise Snacks, ali ó, Fitness 5 Minutes at a Time. Ou seja, já é um livro prático para a pessoa talvez comprar e aplicar os snacks de exercício. A gente tem outros livros ali, ó, 100 snacks de exercício para a pessoa fazer em casa. O Huberman já fez lá, o Huberman fez aí um podcast sobre os snacks de exercício, aconselhando as pessoas a utilizarem essa abordagem. A Men's Health, aquela revista também, eu lia na minha adolescência essa Men's Health, antes de entrar na faculdade, eu lia para entender sobre musculação, era a minha fonte de informação, essa revista, Saúde do Homem aí. E eles fizeram ali uma notícia, uma reportagem, enfim. Então daqui a pouco a gente vai ver muito mais coisa, eu acho, já sobre essa abordagem. Beleza? E as vantagens e desvantagens para fechar, tá? Tem esse slide mais um, que a gente resume aí o que a gente tem até agora. Como vantagens dos snacks de exercício, pouco tempo gasto para fazer, a flexibilidade, né? Então qualquer momento do dia ou que a pessoa possa. Isso gera autonomia para a pessoa escolher a modalidade de exercício. Pode ser um alongamento, pode ser exercício de força, um cardio, mobilidade, enfim. A intensidade, aspecto importante aí, né? Leve, moderado, vigoroso. O local, geralmente em casa ou no trabalho. A duração e a frequência, né? Semanal. E poucos recursos necessários. Evita a preparação de exercício. Eu não preciso me preparar, pegar o carro, pegar o ônibus, Uber, ou ir caminhando para o lugar. Não preciso preparar nem com roupa, na verdade. Dá para fazer, sei lá, durante o banho, talvez. Não tinha pensado nisso. Agora que eu pensei, o indivíduo pode fazer pelado no banho, o snack de exercício agacha 10 vezes lá. Enfim. E tem amplos benefícios à saúde. A gente tem visto aí, especialmente da saúde cardiometabólica, esses aspectos. E aí as desvantagens. É que exercício, não é apenas atividade física. Então pode ser uma desvantagem, não é algo tão natural assim, né? O exercício talvez não seja tão natural. Um esforço elevado, se a gente se referir a snacks mais intensos. A falta do aspecto social, né? Já que a pessoa tem tanta autonomia para fazer quando quer, provavelmente vai fazer sozinha. Um aspecto fundamental aqui, uma limitação grande, é a procrastinação. Tá? Eu acho que em casa as pessoas podem sempre estar deixando para depois, que na hora está sem vontade, e faço mais tarde. Faço mais tarde, depois eu faço, e acaba talvez não fazendo. A falta de prazer, tá? Embora algumas pessoas ali naquele estudo tenham falado que tenham sentido prazer, foi bom, uma experiência boa. O ambiente é desfavorável, às vezes, né? Dependendo da pessoa, onde a pessoa está, ela não vai fazer, não estimula a fazer. O desafio de sair da inércia, para mim, isso é bem grande, né? Apoiado na teoria de minimização do esforço. Essa tendência, ela é forte, ela é inata nossa, ela é uma força concorrente muito grande para o movimento no dia a dia, assim, na minha visão. Exige elevado autocontrole e também tem uma certa logística para realizar várias vezes ao dia, né? Então 2, 3 vezes. Minha mãe era aposentada, ela conseguia fazer 2, 3 sessões de snack do cardiozinho de bike, 10 minutos, olha, tranquilamente. Mas nem todo mundo consegue, tá? E aí, para resumir essa aula, a gente ainda não tem uma padronização na terminologia, a produção de conhecimento está em estágio inicial, está crescente, é importante dizer. Tem as suas vantagens e desvantagens, que a gente acabou de ver. Alguns pesquisadores, cientistas já sugerem incluir nas diretrizes e guidelines de atividade física, né, como opções também, e isso eu concordo. Existem limitações para aplicabilidade prática aí no mundo real, mas a gente observa, então, benefícios para quebra de comportamento sedentário, realmente,
maior ainda para benefícios da saúde e também um pouco para aptidão física. Beleza? E aí, você conhece alguém que faz snack de exercício, ou você faz snack de exercício? Comenta aqui o que você acha dessa abordagem, se você aconselha também seus alunos a fazerem de alguma maneira. Eu acho que algumas boas dicas é selecionar exercícios que as pessoas gostem, né? Gosta de agachamento, gosta de flexão, gosta de fazer um tríceps banco na cadeira, uma subida em algum lugar com segurança, claro, né? Panturrilha, flexões plantares ali. Acho que tem bastante a ver com a parte afetiva, como sempre a gente fala aqui. Beleza? Mas comenta aqui sobre os snacks de exercício. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até a próxima.